Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, hoje trazendo informações muito importantes e revelações que nos ajudam a compreender melhor algumas situações que estão acontecendo fora do Brasil e algumas que estão acontecendo aqui dentro do nosso país. Antes de entrarmos nos temas, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia para que você se inscreva aqui conosco. Somos agora 852 mil pessoas inscritas e conectadas através do nosso portal. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomende, dê o seu joinha, o seu comentário, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Então, vamos aos temas. Começando aqui, gente, por uma fila que está andando e que não está sendo destaque nos principais veículos de comunicação. Me refiro especificamente a essa notícia aqui. Moraes vota para condenar mais 5 réus pelo 8 de janeiro. Gente, como tem gente que acreditou em estelionatários, vigaristas, golpistas, de ladrões de baixo nível e acabaram se dando muito mal. Essas pessoas já estão vivendo um calvário que se arrasta desde o dia 8 de janeiro, quando muitas foram presas, até o dia de hoje. Só que agora eles estão com esse calvário concretizado, com data muito longa para terminar, porque a condenação está chegando a 17 anos para algumas dessas pessoas. Agora, não foi por falta de aviso, isso demonstra o nível de irracionalidade que adoeceu uma parcela da sociedade brasileira que ainda não se curou, porque apesar de terem sofrido muitos baques, ainda foram para as ruas, meia dúzia de gatos pingados no último feriado. Certamente não foram os outros tantos que estiveram em outras manifestações, porque perceberam que poderiam terminar com a tornozeleira eletrônica ou na papuda ou na colmeia. Acreditaram nesse tipo de criatura que ontem eu mostrei para vocês aqui, foi capaz de dizer que nunca tinha dito, nunca tinha puxado o couro de imbrochável. Isso virou piada, virou comédia na internet de uma maneira geral, mas que denota bastante como a figura não tem noção e que, de um certo modo, ele consegue até disfarçar o seu pânico, o seu pavor de terminar naquele lugar que ele terminará, que é a cadeia. Bom, e aí os estelionatários desse suposto conservadorismo, patriotismo, eles vão se conectando por todos os lugares. Eu mostrei para vocês também esse episódio de um grupo de deputados extremistas e de criminosos, porque o que eles estão fazendo são crimes contra o nosso país. Bom, matéria aqui da Veja. O pesadelo de Jorge Santos após visita de Eduardo Bolsonaro. Tem uma coisa curiosa, esse Jorge Santos, que é um brasileiro, se naturalizou norte-americano, ele é um estelionatário muito conhecido. Deu golpes aqui no Brasil, deu golpes lá fora. Lá fora ele se elegeu contando uma série de mentiras. Ele disse que tinha ascendência judaica, que era de família de judeus, enfim. Aí isso foi desmascarado. Disse que tinha diploma no lugar, disse que tinha diploma no outro lado. Enganou as pessoas, fazendo discurso conservador, pátria, Deus, família, enfim. Só que um cara com essa capivara gigantesca de crimes, ele é referência para o Dudu Bananinha e para os outros deputados que foram fazer esse tour macabro lá nos Estados Unidos. Dentre eles, um merece destaque, que é o deputado Ramagem, que delegado da Polícia Federal, licenciado para exercer o mandato de deputado, enfim, do lado ali, ele não ficou muito pertinho, ele deixou ali primeiro o Dudu Bananinha de um lado, o Magno Malte do outro, e aí ele ficou ali meio assim, não vou ficar muito perto, não, quem sabe a foto não me pegue, Fica complicado, delegado? Sou delegado da Polícia Federal, sair pertinho ali do estelionatário mor, Enfim, e a situação se complicou porque foi só ele se encontrar com esse grupo de bolsonaristas, o tal deputado Jorge Santos, que a Comissão de Ética lá da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos apresentou um relatório criando aí uma série de problemas criminais para a criatura, Só para fazer aqui recordar um pouco, a matéria que saiu no Brasil de Fato alguns meses atrás. Bolsonarista Jorge Santos, congressista nos Estados Unidos, é detido por fraude e lavagem de dinheiro.
Santos estaria envolvido em 3 esquemas diferentes, incluindo mentir para conseguir benefícios da Covid. Gente, esse é o deputado conservador para essas pessoas. Mas como muitos que a gente já tem desmascarado, o discurso é um e a prática é outra, né? Uma coisa que não combina muito é esse perfil do deputado aqui, né? Que no Brasil ele fazia também às vezes de drag queen. Até aí, uma pessoa ser drag queen, uma opção, uma orientação dela, né? O problema é fazer um discurso absolutamente covarde, atacando minorias, como se fosse uma pessoa absolutamente conservadora de raiz, né? Porque é complicado, né? A gente ver um drag queen, uma pessoa que seja de fato, né, minoria, que perceba as dificuldades que a sociedade impõe às pessoas que estão nesse campo, né, de compreender alguma lógica no comportamento desse suposto conservador e nas suas práticas, na sua vida anterior. Não é por outra razão que muitas vezes aqui eu tenho alertado alguns discursos desses supostos conservadores. Se você mexer bastante, na alma de alguns a gente vai encontrar situações que eles chocariam muitos dos seus eleitores. Bom, então estão lá agora, foram na Organização dos Estados Americanos apresentar uma denúncia que o Brasil não tem democracia, que nós viramos uma ditadura, que está se infringindo direitos humanos, enfim. Uma coisa absolutamente inútil. Quem ficou recebendo as criaturas deve ter dito para eles, olha, eu vou escutar aqui, mas e daí? Eles fariam melhor se ao invés de terem ido lá para a OEA, tivessem ido lá para Papua Nova Guiné, encontrar com a tribo aqui dos Fore, né? E que a reação seria a mesma. Eles chegariam ali para os indígenas, né? Para os aborígenes, contariam ali as histórias e no final de tudo eles iriam embora e o que aconteceria? A mesma coisa que acontecerá na OEA. Nada! Não haverá intervenção nenhuma. Esses índios aí só fazendo, esses aborígenes só fazendo um pequeno parênteses, em tempos atrás eles eram comedores de cérebro. E há estudos, né, que isso significou na genética dessa tribo aí. Mas os bolsonaristas que foram se encontrar lá na OEA não teriam problemas, né, com esses indígenas em hipótese nenhuma, né? Aqui são fotos deles, desses aborígenes, né, enfim. Mas o resultado é o mesmo, gente. Eu estou fazendo essa caricatura aqui porque eles merecem, né? São inúteis, gastando dinheiro público para fazer mais coisas contra o nosso país que não redundarão em absolutamente em nada. Não é por outra coisa que esse Jorge Santos acabou entrando pelo cano, né? Bom, saindo aqui dessas pautas, né, mais nacionais e entrando agora em algumas conexões internacionais, eu coloquei aqui no nosso portal uma enquete sobre o conflito no Oriente Médio. Eu fiz a seguinte pergunta, quase 20 mil pessoas responderam. Você entende que o conflito Israel versus Hamas está em curso visando o quê? 3% das pessoas que responderam disseram, é uma ação de Israel por razões religiosas. Gaza será devolvida. 90% responderam, há interesses econômicos por trás. Israel irá anexar Gaza. E 7% responderam, para destruir o Hamas, vale exterminar todos. Gente, às vezes eu fico meio chocado, né, com a opinião de algumas pessoas, né? Eu até entendo que no começo do conflito, quando teve o 7 de outubro, que muitas pessoas ficaram tocadas ali por um sentimento de raiva, de ódio. E quem é judeu, é difícil a pessoa não se sensibilizar de uma maneira muito mais potente, né, com aquilo, porque você está dentro de um grupo que potencialmente está ameaçado por todos os cantos. Então você não quer essa ameaça, você topa qualquer coisa para essa ameaça ser dissipada. Acontece que existe muita manipulação, inclusive em relação ao povo judeu. Muitas pessoas estão sendo induzidas a acreditar que o conflito está se dando para a proteção de Israel, proteção do povo judeu, mas tem coisas aqui muito interessantes que revelam que essa gente que está no poder lá em Israel e nos Estados Unidos, eles não estão preocupados nem com a segurança de Israel, nem com o povo judeu, nem com antissemitismo, nem com antisionismo, absolutamente nada. Esses grupos vivem em ilhas absolutamente imunes a qualquer tipo de alteração na sociedade. E aí, enfim, eles têm a máquina de propaganda e vão para defender os seus interesses colocando as suas pautas. Mostrei para vocês aqui esse vídeo, né, da agência France Press, que foi apresentado lá pelos militares de Israel,
como descobertas muito poderosas, né, sobre aquilo que eles disseram que havia lá. Eles apresentaram esse vídeo aqui, que rodou o mundo, e agora eles pararam de botar esse vídeo, né? Mostrando, esse aqui, gente, é o hospital, tá? De Al-Shifa. Eles pegaram exatamente o hospital e fizeram a simulação. E essa simulação, ela tem um impacto muito grande, né? Porque você enxerga exatamente algo que é muito macabro, né? Algo muito poderoso. Então isso foi apresentado para justificar todas as ações que estavam e ainda estão acontecendo. E aí não se encontrou absolutamente nada. Aqui no canal da NBC News, nos Estados Unidos, tem uma matéria onde eles colocam isso em xeque, né? É um jornalismo decente, né? Eles estão colocando, olha, os túneis lá, cadê os túneis? Aí o exército Israel apresentou um buraco e aí eles falaram, por enquanto não tem evidência nenhuma que o que foi apresentado anteriormente esteja se confirmando. Se apresentou algumas armas, alguns equipamentos, enfim, mas nada que possa ser caracterizável como uma central, né, se escondendo debaixo de um hospital e, portanto, bombardeado na sequência. Mostrei para vocês aqui algumas vezes, dentro desse contexto, que existe uma grande jazida de gás ali em frente à faixa de Gaza. E ninguém está falando nesse assunto. Que o Benjamin Netanyahu, um mês antes do conflito, esteve lá na ONU e no G7, dizendo que Israel tinha um grande interesse de fazer um corredor atravessando ali a região toda, um grande corredor que seria alternativo à Rota da Seda, pensada, né, estruturada pelos chineses, que seria uma rota do Oriente Médio ali. E colocou um pincel atômico vermelho por cima da faixa de Gaza. E aí você vai vendo algumas situações, né? Que quando ele passa o pincel atômico ali vermelho, justamente para explicar que é necessário se fazer um corredor alternativo, também há um projeto que foi colocado no G7, foi mencionado no G7, da construção de um novo canal para fazer concorrência, vamos dizer assim, ao canal de Suez, para que Israel não ficasse dependente de um canal que passa por dentro do Egito. Então, há um projeto desde os anos 60 que se chama Canal Ben Gurion, que dá um trabalho, é um negócio pesadíssimo, né? Muito custoso e que termina ali na faixa de Gaza. Ontem, assistindo aqui um programa muito interessante na CGN, estava lá o Pepe Escobar, que é jornalista internacional, o Pedro Costa Júnior, que é cientista político, e o embaixador José Bustini, do Itamaraty, que ficou muitos anos naquela região, Rússia, né? Em dado momento, eles disseram exatamente algumas coisas que eu digo aqui, mas com mais informações aqui para enriquecer as nossas análises, né? Vamos pegar aqui, vamos lá. De venda de energia desses três atores BRICS Plus para o principal consumidor de todos eles, que é a China. Que isso vai se intensificar cada vez mais. E no caso do Irã, ainda mais, porque vai ter mais investimentos chineses no complexo. Está falando aqui dos países interessados na região, né? Vamos seguir. Energético iraniano, além de investimentos da Gazprom também. E o fato fundamental de que Irã, Rússia e China têm parcerias estratégicas entre eles. Não só entre Rússia e China, mas entre Irã e China e Irã e Rússia. Ou seja, está tudo interligado. E aí entra essa interligação BRICS, OPEP+, Organização de Cooperação de Xangai, onde são todos os membros também, entrando a Índia e o Paquistão. O corredor internacional... O PEP está dizendo aqui de um outro bloco, né, alternativa à comunidade do euro, enfim, a dos Estados Unidos, que está se formando. Norte e Sul de conectividade, onde os três personagens principais são Rússia, Irã e Índia. Então, você interliga tudo isso, não sobra absolutamente nada para o Império, a não ser esse último desesperador, essa jogada desesperada deles no último G7, onde eles propuseram um negócio que muitos de vocês não devem ter nem ideia o que significa. Chama-se, pelo acrônimo em inglês, IMEC. IMEC. India Middle East Corridor. Corredor Índia-Oriente Médio. Mas isso não diz o que é esse corredor. Isso é uma invenção americana para transformar Israel num polo central de trânsito de energia no oeste da Ásia, ligado aos Emirados Árabes e à Arábia Saudita, para exportar energia para a Europa. Quem são os personagens desse IMEC, desse corredor? Índia, União Europeia, Israel, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.
Isso foi inventado e proposto no último G7. Todo mundo já esqueceu, mas isso é super importante porque isso explica, entre outras coisas, um dos vetores principais dessa guerra que está rolando. Porque isso está interligado com uma outra invenção, essa dos anos 60, dos americanos, e que agora está sendo reavivada. O canal Ben-Gurion. Vocês já devem ter ouvido falar do canal Ben-Gurion. O canal Ben-Gurion, indo do Golfo de Aqaba até o leste do Mediterrâneo, seria, se for construído, se fosse construído, um concorrente direto do canal de Suez, e aí não ia mais passar pelo Egito. O nó principal nessa história toda de corredor de conectividade, de comércio e de energia, e de comércio de energia, seria Israel. E onde chegaria, se for ou se fosse construído, o canal que eles têm que construir em elevações enormes, seria uma operação absurda, uma obra de engenharia monumental, caríssima e a longo prazo, o canal desembocaria ao norte de Gaza. E o que tem no norte de Gaza? Em frente ao norte de Gaza, a 30 quilômetros do norte de Gaza, no oceano, no Mediterrâneo Leste, as reservas de gás que pertencem aos palestinos. E gente, então é o seguinte, foi um programa de 2 horas, eu pensei só esse pedacinho, né? Mas eu vou colocar o link no primeiro comentário aqui para você que queira conhecer melhor o assunto. Tem um artigo aqui também da mídia do Oriente Médio também, falando exatamente disso, um artigo muito interessante de uma jornalista britânica chamada Yvonne Ridley, e esse arcabouço de informações ajuda a gente a compreender melhor, né, algumas situações que estão acontecendo paralelamente às notícias, às informações que a gente recebe da grande mídia sobre causas do conflito lá no Oriente Médio. Bom, espero ter jogado mais algumas luzes, espero você no nosso próximo encontro, tá bom? Tchau!